Prazer estar aqui para falar de um momento tão importante que nós vamos ter agora nesse mês de setembro, que é o centenário de nascimento do educador Paulo Freire, que acontece agora no dia 19 de setembro. E para conversar sobre isso, nós trouxemos dois educadores aqui que têm uma grande proximidade, dois pesquisadores aqui que têm uma grande proximidade com a obra do Paulo Freire, né? Eu estou falando da Sônia Couto, que é coordenadora do Centro de Referência Paulo Freire, do Instituto Paulo Freire, autora do livro Método Paulo Freire, A Reinvenção de um Legado, da editora Liber, e de livros didáticos para a EJA com essa perspectiva freiriana. Ela também é autora do programa Tecendo Saber, da Fundação Roberto Marinho, e do SESI Educa, lá do Rio de Janeiro. Foi uma das coordenadoras responsáveis pelo projeto Memória Edição Paulo Freire, realizado em 2005. E também uma das coordenadoras... Não, desculpa, era essa a menção. E ao lado dela está aqui o Sérgio Haddad, que lançou há pouco tempo um dos livros que já se tornou referência para falar do Paulo Freire, que é o Educador, um perfil de Paulo Freire, uma biografia do Paulo Freire, em que eu me lembro do Sérgio, em entrevista logo após o lançamento, em que ele tentou desvendar um pouco os mistérios, porque o Paulo Freire entrou em tantos debates com muita gente que não fazia muita ideia do que seja a obra do Paulo Freire, que o livro dele teve, inclusive, essa missão, tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista da produção do Paulo Freire, de apresentar esse personagem, né? Esse grande personagem da educação brasileira. O Sérgio é doutor em História e em Filosofia da Educação, tendo sido orientado por uma das grandes figuras da educação popular e da educação para adultos brasileiros, enquanto estudioso, que é o professor Celso Beisegel, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. O Sérgio também foi presidente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, participou da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, e integrou o Conselho Técnico Científico de Educação da CAPES. Será que ele ainda existe, assim como o CNPq, que está num momento um pouco trágico, como todos estão sabendo, em função das rotas profundamente tristes que têm sido escolhidas pelo atual governo federal, né? Para ensejar um pouco, pelo combinado que eu fiz com o Sérgio e com a Sônia, cada um dos dois terá, de início, 10 minutos para fazer uma fala, destacando o que eles acham que são pontos essenciais para a gente pensar no Paulo Freire. Depois disso, eu vou fazer mais uma ou duas perguntas e nós vamos abrir para debates, e estará à disposição de vocês aí a região dos comentários para que vocês possam dirimir dúvidas ou fazer perguntas sobre aspectos da obra do Paulo Freire. Eu queria só lembrar, nós fizemos uns anos atrás aí, na própria revista Educação, um número especial sobre Paulo Freire, em que o professor Celso Beisegel destaca que a figura do Paulo Freire corresponde à imagem de um pesquisador clássico, isso é, a figura daqueles intelectuais e cientistas que conseguiram formular algumas perguntas efetivamente significativas e que depois dedicaram grande parte da existência à busca de respostas adequadas aos desafios então colocados. Fazendo esse pequeno lembrete, para fazer também uma homenagem ao Celso Beisegel, eu convido a Sônia Feitosa para começar, para abrir a sua exposição. Sônia. Obrigada, agradeço primeiramente ao Rubem por esse convite, à revista Educação, e agradeço também, cumprimento o Sérgio Haddad, nosso companheiro aí de luta em defesa da educação, em especial a educação de jovens e adultos. Bom, é muito bom falar de Paulo Freire,
principalmente no ano em que comemoramos o seu centenário. E, como diz o professor Moacir Gadotti, é preciso honrar o legado de Paulo Freire. E nós honramos rememorando e reinventando as suas ideias. Então, eu gostaria de enfatizar um pouco na minha fala hoje sobre por que falar de Paulo Freire, né? Bom, existem inúmeros motivos, né? Paulo Freire é um educador brasileiro que maior destaque teve no cenário internacional, e nós temos, por exemplo, no Google Acadêmico, ele apresenta, em média, 500 mil citações sobre Paulo Freire, e Pedagogia do Oprimido é o único livro brasileiro a configurar entre os 100 títulos mais pedido pelas universidades de língua inglesa. Então, isso só para mostrar um pouquinho essa dimensão, né, internacional de Paulo Freire. E Paulo Freire não se destaca somente na área da pedagogia, né? Uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa de mestrado, mapeando as áreas, constatou que as áreas que mais citam Paulo Freire são, em primeiro lugar, claro, pedagogia, em segundo lugar, serviço social, e em terceiro lugar, medicina. Então, a gente vê aí a abrangência do pensamento de Paulo Freire. Eu, como coordenadora do Centro de Referência, recebo pessoas do mundo inteiro para falar, para conhecer Paulo Freire, para saber mais, e é muito interessante que, às vezes, vem grupos de uma área específica que falam que utilizam Paulo Freire nas suas formações. E, entre elas, a gente achou bastante interessante um grupo que veio, que era de formadores de pilotos de avião, que utilizavam a metodologia freiriana. E muitos outros, na saúde mental, enfim, Paulo Freire é muito abrangente, seu pensamento está aí em todas as áreas do conhecimento. E ele, né, é lido desde o camponês do MST até estudiosos das maiores universidades dos 5 continentes. Então, aí a gente percebe a abrangência e a relevância do pensamento de Paulo Freire. E Paulo Freire é atemporal, né? Por quê? Porque Paulo Freire é uma ideia, e ideias não morrem, né? As ideias de Paulo Freire atravessaram fronteiras, fronteiras geográficas, e ele é a expressão de uma educação capaz de promover a construção de um outro mundo possível, necessário e urgente. Mais do que nunca, nós vivemos aí a necessidade de uma educação transformadora, uma educação que possa ir contra, né, esse negacionismo que hoje está presente na sociedade. Para um outro mundo possível, uma outra educação é necessária, e a educação freiriana se enquadra perfeitamente para a construção desse outro mundo possível. E que educação é essa? É uma educação que promova a dignidade humana, que estabeleça estratégias de combate à desigualdade social e de combate à opressão. É uma educação que reconheça e valorize a diversidade. Uma educação que, acima de tudo, valorize os saberes que os educandos trazem, e uma educação que seja, acima de tudo, crítica, conscientizadora, científica, antinegacionista, antirracista, antifascista. Uma educação ética e uma educação humanista. A praxis freiriana reúne um conjunto de saberes, né? Saberes e práticas ecopolítico-pedagógicas, que nos levam a considerar que Freire é mais do que um educador, é mais do que um filósofo, é mais do que um pensador da educação. Paulo Freire é um ethos, na medida em que ele representa um modo de ser, um modo de pensar o mundo. Então, é muito importante que a gente enxergue Paulo Freire nessa dimensão, né, de uma ideia, de um modo de viver e de enxergar o mundo. Paulo Freire dizia que ninguém opta por ser miserável, né? A miséria, assim como o analfabetismo, não são opções, né, mas são imposições de um sistema social perversamente injusto. Então, a educação tem que entrar nos meandros dos problemas sociais, né, para que a gente possa ter a possibilidade de um mundo mais justo, mais humano, mais igualitário. É interessante que Paulo Freire, ele nos leva, eu gosto muito de ler Paulo Freire, porque ele nos enreda, né, ele nos leva a
a perceber a mudez do oprimido, principalmente em todas as suas obras e principalmente em Pedagogia do Oprimido. Freire tinha um jeito que ele chamava, era um jeito muito interessante. Algumas reuniões que eu participei com ele, eu percebia isso e eu ficava encantada. Ele chamava de cerco epistemológico. E o que é isso? Ao fazer uma pergunta a ele, qualquer pessoa que fizesse uma pergunta a Paulo Freire, ele jamais respondia de imediato, ele jamais dava a resposta pronta. Ele nos levava a refletir sobre a pergunta, fazendo um cerco realmente em torno dessa pergunta, em torno dessa questão. E a gente ia, ao longo do seu discurso, a gente ia construindo as respostas ao nosso próprio questionamento. Então, ele possibilitava essa construção à medida em que ele ia nos enredando nessa conversa. E isso era realmente uma das principais características dele, assim como a coerência. Freire era extremamente coerente, e isso está também presente nos seus livros, né? Ele sempre nos leva a refletir junto com ele. Bom, Paulo Freire, ao contrário do que se pensa, não elaborou um método, né? Ele elaborou uma teoria do conhecimento. E ele procurou dar sentido a isso, centrando as suas análises na relação educação e vida, em oposição às pedagogias tecnicistas, né? A educação, ela, para ser transformadora, ela precisa estar centrada na vida. Ela precisa considerar as pessoas, suas culturas, respeitar o modo de viver dos sujeitos e as suas identidades. Então, ele não se reconhecia um metodólogo, mas ele dizia, olha, se quiserem me considerar, né, criador de um método, que seja mais um método de aprender do que um método de ensinar. A experiência de Paulo Freire em Angicos, né, como a introdução da sua metodologia, alfabetizou mais de 300 trabalhadores em 40 aulas, partindo do estudo da realidade, partindo da pesquisa do universo vocabular e promovendo, acima de tudo, a conscientização, que é a passagem da visão ingênua para a visão crítica por meio da problematização. Eu peço ao Rubem que me diga aí se os meus 10 minutos já estão se inspirando, porque não estou controlando. Se você puder me dar um alô, Rubem, eu agradeço. Enfim, acho que já... 3. Faltam 3? Ah, então tá bom. Só vou contar aqui uma questão que Paulo Freire coloca, né? O que é essa conscientização? Uma vez trabalhando com um grupo de estudantes, ele perguntou a esses estudantes, me diz uma coisa, vocês produzem um bem e vocês não têm acesso a esse bem, né? Por quê? Como vocês explicam isso? Porque nem todos trabalhadores, até hoje, têm acesso ao bem que produzem. E eles diziam, professor, porque nós somos pobres. E Paulo Freire usava muito a pedagogia da pergunta. E ele disse, e por que vocês são pobres? Nós somos pobres porque Deus quer. Muitas vezes, ao não ter uma justificativa para as suas condições de desigualdade, eles atribuem ao divino, né? Somos pobres porque Deus quer. E ele perguntou, e por que vocês são pais? Aí eles conversando, sim, eu tenho tantos filhos, eu tenho 5, eu tenho 3, eu tenho 2 filhos, vocês são pais, portanto. Vocês seriam capazes de, para um pai, vocês darem de tudo, e para o outro vocês não darem nada? E eles diziam, não, professor, imagina, um pai é justo, ele jamais fará isso. E ele disse, se vocês que são humanos não fazem, será que Deus faria? Então, essa pergunta inquietava e fazia com que eles passassem dessa consciência ingênua acerca da sua condição de miserabilidade, né? E começassem a perceber que se não era Deus, porque Deus é justo, segundo eles, né, eles tinham essa convicção, se não era Deus, quem era? E aí começava-se a ser desvelada uma série de questões que até então não eram percebidas por eles. Então, esse era o diferencial da metodologia freiriana, era o caráter político do ato educativo. E assim, tem milhões de coisas mais para falar de Paulo Freire, né? Mas eu vou respeitar os 10 minutos e depois a gente continua, até porque o professor Sérgio Haddad vai nos presentear aí com coisas muito importantes e necessárias para a gente ouvir nessa tarde de hoje.
Muito obrigado, Sônia, pela tua intervenção inicial. Ainda há mais tempo para falar sobre outras coisas, e eu gostaria de convidar agora o professor Sérgio Haddad. Eu esqueci de mencionar na apresentação inicial a forte ação do Sérgio Haddad frente, anos atrás, agora também como colaborador da Ação Educativa, uma das entidades do terceiro setor que mais significativas no campo da educação e no campo da educação de jovens e adultos, entre outras coisas, né? Sérgio, por favor, a palavra é sua. Sérgio, não estamos conseguindo te ouvir, teu microfone está desligado. Ele está pedindo, ele vai entrar novamente aqui, o microfone não está aparecendo como desligado, então eu pediria só um pouco de paciência a todos, e enquanto isso, nós vamos aqui, eu queria já dizer que eu pedi para a professora Sônia que mais tarde nós falemos um pouco do momento atual da EJA no Brasil, porque, como o Rodrigo Capelato estava dizendo, que existe um medo da questão do acesso para o ensino superior, agora acentuado com a questão da pandemia, a gente tem de pensar muito que existe um contingente da população enorme que seria alvo das classes de EJA, mas, infelizmente, a EJA tem sido esquecida. Por exemplo, na hora que a gente vê toda essa lei nova do ensino médio e a formação de currículo, a gente não ouviu falar em ter um currículo específico para a EJA, que a gente sabe que não pode ser o mesmo currículo que é destinado aos alunos do ensino médio que estão na idade certa ali, como se tem dito, né? Os alunos de 15 a 17 anos. Você tem pessoas com experiência muito variada e cuja a vivência escolar deve ser trabalhada de uma outra forma, começando com os conteúdos, mas também na formulação do como articular essas aulas, né? Então, isso nós vamos abordar depois. Só para dar uma ideia para vocês, eu não tenho esses dados precisos, mas nós temos entre 30% e 40% da população brasileira, o que poderia significar até 80% dos brasileiros, que poderiam ser alunos de EJA. Então, a gente não vai conseguir fazer um país excluindo essa população. A gente tem de pensar de todo jeito em trazê-los para dentro, porque daí não há economia produtiva, não há nada se a gente não consegue estender a escolaridade para essa população também. Não sei se o Sérgio conseguiu. Eu pediria que o pessoal da área técnica desse um auxílio para ele. Sônia, não sei se você quer fazer um breve comentário enquanto o Sérgio não entra sobre essas questões. Sim, claro. Bom, você disse tudo, né? A EJA ela sempre foi relegada ao segundo plano,
E isso é uma questão histórica, né? Desde o Brasil colônia, né, a educação para adultos vem sendo negligenciada. E nós, por exemplo... Desculpa, desculpa, eu vou te interromper um minuto, porque agora o professor Sérgio Haddad voltou. Vamos ver se a Ai, gente ótimo. consegue engatar, e mais tarde a gente retoma esse tema, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Eu acho que nós estamos sendo alvos de alguma sabotagem bolsonarista aí que não está É bem deixando o provável. Sérgio Haddad falar. Mas, Sérgio, eu vou fazer o seguinte, então, veja se você está de acordo. Nós vamos tocando aqui e eu vou pedir para que o pessoal, de alguma forma, possa te orientar aí para articular a retomada do microfone. Do ponto de vista tecnológico, eu passo longe de ser a melhor pessoa para fazer isso. Então, a Carolina, a Laura, se elas puderem ajudá-lo aí, a gente agradece, tá bom? Ok. E assim que você conseguir, nos avise. Bom, até vai tentar entrar de novo. Então, Sônia, por favor, vou pedir para você continuar o que você estava falando. Isso. Então, desde a metade do século passado até os dias atuais, a educação de jovens adultos tem sido tratada como campanhas, né? E isso não tem ajudado a fortalecer uma política pública para a EJA, né? Então, ela não deve ser compreendida como campanha, programa ou movimento, ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da educação básica. E ela está prevista, né, no artigo 37 da LDB. Então, ela deve ser ofertada pelo Estado, portanto, o EJA é direito, né? EJA não é favor, não é caridade, não. EJA é um direito. Então, é preciso que esse direito seja cumprido. A EJA, ela tem uma especificidade, né? E você está trabalhando com adultos que já trazem uma bagagem de conhecimento que precisa ser considerada, né? Então, não deve ser infantilizada, não deve ser tratada como algo que é um favor, né, como eu já disse. Então, é preciso, para que a gente possa fazer uma inclusão social, para construir aí esse país que a gente deseja, e para também promover a emancipação cidadã, é preciso, então, promover a aprendizagem da leitura, da escrita, da matemática, das ciências sociais, das ciências naturais e humanas, das linguagens artísticas, da ética, e tudo isso com muita reflexão crítica, né? Então, é preciso estabelecer uma relação dialógica entre educandos e educadores, né? Essa relação tem que ser pautada na horizontalidade, porque a criança, ela precisa ser respeitada pela sua condição de ser humano, né? E o adulto também, principalmente, porque ele já é uma pessoa que traz aí vários saberes. Então, é preciso entender que, acima de tudo, não há neutralidade, né? Que a educação é um ato político, e então é preciso que trabalhe essa educação na perspectiva da educação emancipadora. Paulo Freire trouxe o conceito da educação bancária, que era justamente essa visão, né, de depositar conhecimentos e depois pegar esses conhecimentos de volta na forma como se faz uma transação bancária. Você quer que eu continue? Parece que o professor agora voltou. O que você prefere, Rubem? Posso continuar? Sérgio Haddad aqui. Oi. Oi. Vamos testar? Agora aparece. Agora vai. Uhum. Obrigado, Sônia. Imagina. Oi, Sônia, desculpa, viu? Imagina. Assim, tá? 2 vezes. Então, voltando ao princípio, agradecimentos aos que estão organizando. Rubem, boa tarde. Sônia, querida, boa tarde. E cumprimento a todos que estão nos ouvindo aqui. Eu acabei mudando para o
para o celular, espero que funcione. E não sei o que aconteceu. Pode ser isso que o Rubem levantou, mas a gente deu uma disfarçada aqui. Não, então, eu estava comentando, acho que a Sônia já deu um ótimo início aqui de conversa, né, sobre o tema dos 100 anos. E, de fato, nós temos que celebrar por vários motivos, né? Primeiro, por isso que a Sônia nos já introduziu, né? Que é o tema da importância do Paulo Freire, né? A importância do Paulo Freire para o mundo, né? De uma maneira geral, né? Os dados que ela trouxe já são suficientes para que a gente possa, de fato, compreender perfeitamente a importância dele, né? Trazendo o Google Scholars, né? E os documentos produzidos de análise da presença do Paulo Freire, né? No mundo, né? Da leitura. Eu vou trazer mais um outro dado, que eu acho que é super importante, né? A quantidade de traduções que o livro Pedagogia do Oprimido tem é enorme, muito grande. Além de alguns, óbvio, como inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, imaginem a tradução para o valenciano, coreano, japonês, hindi, yiddish, hebraico, sueco, holandês, indonésio, dinamarquês, ucraniano, finlandês, paquistanês, basco. É uma coisa inacreditável. Talvez seja uma das pessoas, um dos brasileiros que mais reconhecidos no plano internacional. Então, goste ou não de Paulo Freire, o que nós não podemos, né, é cancelar Paulo Freire, dado esse tamanho do Paulo Freire. Né? Você pode discordar, como disse o Mário Sérgio, das ideias, né, mas você não pode desconhecer, né, uma pessoa do tamanho Paulo Freire. A segunda coisa importante também foi comentado na fala do Mário Sérgio anteriormente, né, que é a defesa do legado dele. A defesa do legado numa conjuntura como essa que nós estamos vivendo, de ataques permanentes ao seu pensamento. Eu não vou me estender, porque acho que isso é o óbvio, né? E isso não quer dizer mitificar Paulo Freire, quer dizer simplesmente respeitem a diferença, né? E a terceira coisa, que eu acho que é um fenômeno muito interessante que está ocorrendo, não tinha dimensão que isso poderia ocorrer, tem sido, né, essa quantidade de eventos e a quantidade de gente interessada em Paulo Freire. Né? Isso é uma surpresa, porque não só pela quantidade de livros vendidos do Paulo Freire, né, que cresceram enormemente, mas também a quantidade de lives, de debates, de ideias que surgem, né, e fazem com que as pessoas se apropriem, né, do pensamento do Paulo Freire. Eu acho que por essas três razões nós estamos aqui muito próximos, vamos dizer, de reconhecer a importância de celebrar esse centenário. Bom, eu vou trazer algumas ideias que para mim marcaram, né, o meu trabalho, assim, olhando Paulo Freire e o trabalho que foi desenvolvido, e que, para mim, deixa eu passar um pouquinho para cá, são muito importantes. Uma primeira ideia, que é uma ideia que a Sônia trouxe ao final, né, e que eu acho que a gente é muito importante no Freire, que é muito distintivo nele, que é essa relação entre educação e política, né, a não neutralidade da educação. E isto não é uma retórica, por um lado, e nem é algo sob o ponto de vista de política partidária, né? Paulo Freire sempre foi contra a ideia de você fazer qualquer tipo de promoção partidária dentro de sala de aula, né? Mesmo ele
sendo uma pessoa afiliada a um partido político, coisa que ele só fez no retorno dele no Brasil, né? Ele sempre foi contra. E o político aí, ele está falando em político como poder. E quais são essas dimensões que eu acho que é precioso em Paulo? São preciosas essas dimensões. A primeira é sobre o ponto de vista do sentido da educação. Você educa para quê? Né? Qual o teu sentido político dessa educação? Você educa as pessoas porque você quer formar mão de obra? Importante. O trabalho também é um direito humano. Mas, ao reduzir a educação à formação de mão de obra, você está dando uma dimensão meramente econômica a ela. Você forma para a cidadania, você forma para o respeito aos outros, né? Você forma para que essa pessoa participe de uma sociedade, né? Então, esse sentido do objetivo da educação tem que ser muito marcado. A segunda questão relativa à política, à educação, à política, é sobre a forma. E isto é muito coerente no Paulo. Ele não separa a forma do objeto, do objetivo. Você não pode ser um educador que prega a democracia, mas, ao mesmo tempo, você é um autoritário em sala de aula. É por isso que ele trata a educação na lógica da horizontalidade, na lógica do diálogo. Tudo isso está marcado no Paulo Freire. E a terceira dimensão do campo da política é a dimensão relativa aos valores. Quais são os valores que você vincula? Todos nós sabemos que Paulo era um cristão, né? E os valores cristãos marcaram muito o pensamento dele, né? Marcaram muito o sentido de ser humano que ele dava, né? A definição de ser humano. E esses valores se relacionavam claramente ao ideal da igualdade, ao ideal do respeito à diversidade, ao ideal do respeito aos direitos, né, da superação das desigualdades. Então, nessas três dimensões, que são entrelaçadas entre si, marcam o Paulo Freire. Uma segunda questão, entre as muitas que a gente pode falar, como disse a Sônia, né, a gente pode conversar aqui horas sobre isso, mas que eu acho que é muito importante, é a crítica que ele faz ao assistencialismo. Paulo não acha que a educação é uma doação. A educação é um direito e uma responsabilidade do poder público. Isso ele sempre marcou. Uma vez perguntado a ele sobre por que o país não superou o problema do analfabetismo, se ele tem um método tão bom, ele respondeu: o problema não é método, o problema é decisão política, né? É responsabilidade do poder público, né? Eu desenvolvi uma metodologia em um determinado momento que era com aquilo que eu pensava. Agora, tem tantas outras metodologias por aí, o problema não é esse, o problema é decisão política. Então, direito das pessoas, educação, direito das pessoas. Terceiro, a educação não se separa da cultura. Essa é outra importante forma do pensar, não a cultura como expressão artística, mas a cultura como produção humana, a cultura como forma de pensar, como forma de refletir, a cultura como produção de bens, a cultura como expressão artística, enfim, tudo aquilo que é expressão humana, você não separa. E isso se coloca no campo da educação, para o Paulo Freire, ao respeitar, ao trazer o diálogo entre os saberes de uma forma muito forte, né? Discutindo com as pessoas que não há saber mais ou saber menos, há saberes. E esses saberes, na medida em que você dialoga sobre esse ponto de vista, você ensina ao mesmo tempo em que aprende, e você aprende ao mesmo tempo que ensina.
Essa ideia básica do diálogo de saberes, né, que está no cerne do pensamento dele, traz essa definição de cultura, essa definição de respeito ao conhecimento dos outros, seja essa pessoa de qualquer classe social. Finalmente, para a gente não ocupar muito tempo, o valor da escola. Muitas vezes, a gente pensa que Paulo Freire é um pensador da educação popular. Ele é também um pensador da educação popular, mas ele é um pensador da escola. Se enganam aqueles que acham que o Paulo Freire só pode ser utilizado fora da sala de aula. Não é verdade. Ele é um pensador mais completo, né? É um pedagogo mais completo, é um filósofo da educação mais completo, mas que valoriza muito a escola. Né? Ele sempre foi secretário de Educação. Né? Então, a aproximação entre essa educação popular, que seria uma educação feita no âmbito dos movimentos sociais, né, no âmbito da sociedade, para além da escola, com a escola, é o grande desafio para Paulo Freire. Como construir uma educação escolar popular, né, que atenha aos setores populares, pensando, evidentemente, em como fazer com que essas pessoas sejam protagonistas da sua própria vida. Eu vou parar nessas 4, entre as milhões que a gente poderia trazer aqui, para que a gente possa, então, primeiro respeitar os 10 minutos, mas também para que a gente possa dialogar. Tá ótimo, muito obrigado, Sérgio. Eu vou começar, primeira coisa, relembrando os nossos internautas aí, de que nós estamos abertos também a perguntas, não só aos comentários, que são significativos também, mas que a gente enriqueceria o debate aqui com a participação de vocês também, tá? Eu gostaria de começar perguntando, aproveitando um gancho que vem aí da fala do Sérgio, que é o seguinte, né? Quer dizer, o Paulo Freire sempre foi identificado com essa questão da educação dos adultos. A própria Magda Becker Soares fala numa entrevista que ela é uma espécie de... O que o Paulo Freire fez para os adultos, ela estava tentando fazer para as crianças também, nos ciclos de alfabetização e da primeira infância, né? O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: quais são os pontos essenciais que vocês veem que podem ser utilizados na educação regular das crianças a partir da obra do Paulo Freire? O que o legado do Paulo Freire permite transpor para a educação regular, né? Aí a gente pensando em crianças e adolescentes. Quem quer responder primeiro? Sônia? Posso começar. Eu acho que a primeira coisa é pensar nesse paradigma da educação bancária, né? A forma de trabalhar os conhecimentos, construir os conhecimentos, tanto com adulto como criança. Quando as pesquisas da Emília Ferreiro surgiram, era tudo muito novidade, né? Essa questão do construtivismo, da construção do conhecimento. Na verdade, ela trouxe isso mais na dimensão da psicologia, mas Paulo Freire já tinha trazido isso na dimensão prática, no trabalho com adultos, mas que também é fundamental no trabalho com crianças, né? Quando se trabalha na perspectiva da educação bancária, não se permite a construção, só a verificação, a reprodução. Você reproduz o conhecimento, você passa aquele conhecimento e, em forma de provas, você tira aquele conhecimento de volta. E Paulo Freire não trabalhava nessa perspectiva, era a educação problematizadora, a educação que problematiza o conhecimento e que constrói, né, que constrói esse conhecimento no dia a dia, que constrói esse conhecimento por meio de atividades práticas. Então, acho que essa questão da educação bancária, ela cabe, né,
não a educação bancária, mas a luta contra a educação bancária, ela cabe em todos os segmentos, desde o ensino infantil, educação infantil, até a universidade. Ninguém gosta de sentar num banco de escola, numa cadeira da escola, e ficar ouvindo um monólogo, né? O professor falando o tempo todo. E Paulo Freire trouxe a dimensão do diálogo, ou seja, é no diálogo que se constrói esse conhecimento. No meu saber, junto com o saber dos meus colegas, com o saber do professor, tudo isso amalgamado, né, consegue construir esse conhecimento. Então, acho que essa questão da educação bancária é fundamental. Uma outra coisa que é possível e que né, deve haver, tanto na educação, em seus diferentes segmentos, é a questão do respeito aos conhecimentos que uma pessoa traz, seja ela criança, seja ela adulto. A criança tem uma visão de mundo talvez um pouco mais estreita em relação à visão do adulto, que já viveu, que já construiu uma série de coisas, mas ela tem também o seu conhecimento e como ela enxerga o mundo deve ser respeitado. Então, esse respeito aos saberes é também uma questão muito importante que Paulo Freire coloca e que é possível ser trabalhado em todas as modalidades, né, com todas as idades. E aí entram outras questões que parece que não são tão importantes, que a educação muitas vezes não leva tão a sério, mas é a questão da afetividade, a questão da empatia, né, se colocar no lugar do outro, de compreender como o educando pensa. Emília Ferreira trouxe uma questão importante, que ela falava assim, olha, ninguém erra porque quer, né? O erro é uma tentativa de acerto. E Paulo Freire sempre concebeu o erro nessa dimensão, né? Ele nunca falava para o decano, não, está errado. Ele respeitava aquela tentativa que ele teve para acertar. E com relação ainda à psicogênese da língua escrita, as pesquisas de Emília Ferreira, Paulo Freire, ao ser entrevistado uma vez, ele disse assim, olha, eu não conhecia, né? Na minha época não tinha ainda esses trabalhos, mas hoje eu acho que são perfeitamente importantes, né? Então, Paulo Freire concordou com muito do que o construtivismo trouxe de novidade, né? De abordagem para o ato de aprender e de ensinar. Acho que existem outras questões, mas acho que o professor Sérgio pode complementar. Sérgio, por favor. Acho que Veja que interessante, né? Nós estamos vivendo um período de pandemia. Travou? Um período de pandemia. E, por sinal, né, uma tristeza o que nós estamos em uma indignação. Sérgio, agora voltou, mas as pessoas estão voltando à sala de aula. E todo mundo apenas, única e exclusivamente, está falando sobre... Oi. Sérgio, você está conseguindo nos ouvir? Que estava travando a sua conexão, eu estou sugerindo que você use só o som, que deixe fechada a câmera. De repente, isso ajuda a economizar a banda. Eu acho que tá só o som e não está a imagem. Se você tiver condição Alô? de tirar... Oi, estou te ouvindo. Alô?
Estamos te ouvindo, Sérgio, pode falar. Fala um pouco mais para a gente ver se está dando certo mesmo, por favor. Gente, vou anunciar o óbvio, mas caiu a conexão dele novamente, né? Enquanto ela se restabelece, eu vou pedir para a professora Sônia continuar um pouco nesse tema que ela vinha trazendo, da educação bancária, porque o que me parece aí é que nós temos um grande problema que, no meu entender, é uma confusão atual muito grande, que não existe uma separação entre o que seja conhecimento e o que seja aprendizado. Nós estamos valorizando muito a questão do aprendizado sempre e pouco conhecimento, e esquecendo de um princípio que é um princípio tanto da Declaração dos Direitos do Homem como da Constituição brasileira, que é do desenvolvimento pleno da pessoa humana. Quer dizer, que não basta que ela domine alguns conteúdos, assim, mas que ela possa se formar enquanto pessoa no processo educacional, né? Então, eu vou trazer essa questão, não sei, agora o Sérgio, não sei se está voltando. Sérgio, você pode falar um pouquinho para a gente ver se a tua conexão está ok? Alô? Oi. Estamos te ouvindo. Está me ouvindo? Fala um pouco. Estou te ouvindo. Melhorou? Sônia, desculpa mais uma vez, mas a gente vai fazer esse rodízio. Não, Imagina! só assim, como está travando a imagem, se você quiser ficar só com o microfone e fechar a câmera, acho que é mais prudente para a gente, tá bom? Mas pode falar, tá? Tá bem. Bom, vamos lá. Vamos lá, vou tentar. Já tirei do meu aqui da internet, coloquei no 4G. Vamos ver se funciona. Muito raro acontecer isso. Peço desculpas, porque eu tenho feito muita live e normalmente funciona. Mas eu estava dizendo em relação à aplicação do Freire, porque no meio dessa pandemia toda, muita gente fala e tem falado com o retorno das crianças, dos jovens à escola, muito sobre a ideia do tempo perdido. Muitos ideia de como a economia vai andar para trás. Muito a ideia, enfim, nós não podemos... Paulo, eu fico imaginando Paulo Freire indignado numa situação como essa, né? Porque ninguém pergunta o que essas crianças aprenderam nessa pandemia. Imagine a experiência de vida que ocorreu, né, com jovens, com adultos, com pessoas que tiveram que ver o que essa catástrofe que nós tivemos que ouvir. Então, o pensamento do fim não está nessa dimensão humana da escuta, da curiosidade, né, de aproximação do conhecimento, né, de respeitar o ponto de partida, né, o efeito, como ele diz, né, para que as pessoas possam, de fato, a partir daí, sim, construir novas ideias, novas formas de pensar, o que não quer dizer anular o papel do professor, muito bem dito. Quer dizer que há uma responsabilidade. Paulo sempre dizia isso, né? O diálogo não é um bate-papo no bar da esquina, tomando cerveja, né? O professor se prepara, né? Só pode ensinar aquele que conhece o seu conteúdo, mas respeitar o outro lado é super importante. Então, no dia a dia, a gente vê isso. Uma outra questão, né? Nós estamos vivendo meritocracia, né? A ideia dos rankings, do ranqueamento, a ideia dos exames de massa, etc. Eu acho que o Paulo teria urticária com isso, né? Comparar Brasil com Finlândia, né? Mais um tipo de... Quer dizer, nós temos a ideia
do respeito à individualidade e do processo educacional, né, da onde partiu, para onde chegar, está no âmago do pensamento freiriano. Então, pensar Paulo Freire é se contrapor a uma série de coisas que estamos vivenciando. Ele não seria contra um currículo nacional, uma base curricular, mas ele certamente confrontaria isso com a experiência do professor, como ele fez, né, na secretaria, né, construir um currículo pela base, né, trazer a comunidade para trazer os seus desejos, as suas necessidades, etc. É uma outra forma de pensar que vai muito na linha do que a Sônia falou, né? A educação bancária não precisa ouvir ninguém, basta ficar falando, né? E essa questão nós temos que levar mais que nunca, né? Em tempos de tamanho confronto ideológico, onde a negação do outro é tão grande, né? Freire é um bálsamo para isso, né? É um instrumento fundamental para a gente pensar e construir diálogo. Oi, eu vou aproveitar aqui, tem a pergunta do Maurílio Rocha, ele pede um comentário de vocês, o seguinte: gostaria que vocês comentassem, se possível, a frase que tenho lido com muita constância: menos Paulo Freire e mais educação de verdade. Eu vou fazer uma meia resposta para ele aqui e emendar com um tema que foi levantado, que eu acho que é muito importante, porque é o seguinte, Maurílio, eu acho que, na medida do possível, a gente deve tentar aprofundar a análise de aspectos do pensamento do Paulo Freire e não ficar respondendo a críticas que não têm substância, né? Então, eu posso te dizer o seguinte, desse ponto de vista, por menos Paulo Freire e mais educação, que esse povo está dizendo, é algo mais ou menos assim. É como a leitura em relação à pandemia. A experiência de todos os outros países não vale nada. O que vale é que a nossa experiência, que nega vacina, que nega a necessidade do distanciamento, tal, eu acho que, se você fizer um paralelo, é uma coisa um pouco parecida. Mas eu não vou tirar nem da Sônia nem do Sérgio a oportunidade de responder a isso, mas eu peço que eles emendem com um aspecto que o Sérgio comentou, que eu acho que é vital para a gente olhar a educação, que é a importância da gente ter a educação sempre atrelada à cultura. O Sérgio falou bem, nós não estamos falando da cultura como linguagens artísticas, mas eu diria, talvez também, porque as linguagens artísticas expressam muita coisa da nossa visão do mundo. Mas é a cultura que nós vivemos no dia a dia, o que nos cerca, o que faz a nossa cultura, né? Então, eu proporia que vocês respondessem a essa questão por esse viés, e queria só alertar, porque nós estamos assim, me pediram para que fosse rigoroso com o término, às 18h30, e nós estamos em 18h21. Então, fica metade do tempo para cada um de vocês aí, para a gente ver se faz um fecho digno do Paulo Freire. Posso começar? Olha, Paulo Freire, ele dizia assim, eu tive... Oi? Eu tive, felizmente, né, o prazer de trabalhar um pouco com Paulo Freire, foi pouco tempo, 1 ano e pouco, antes do falecimento dele, mas foi um tempo de muita aprendizagem. E ele dizia assim, sempre que a gente, lá no Instituto, em reunião, a gente ficava com dúvidas sobre se a gente deveria aceitar determinado trabalho ou não, e ele dizia assim, olha, eu não sento com quem pensa o oposto de mim, o antagônico. Com esse eu nem sento para conversar, mas com aquele que pensa diferente, é muito bom o diálogo, é muito bom conversar com essas pessoas, né? E eu acho que o Maurílio, né, ele pensa diferente da gente sobre essa relação Paulo Freire e educação. Paulo Freire é a educação, ele é a personificação da educação, uma vez que ele dedicou toda a sua vida, toda a sua trajetória à educação. Paulo Freire se formou advogado, né? Mas ele não quis trabalhar como advogado porque ele se encantou com a educação. As primeiras experiências que ele teve, ele falou, não, é isso que eu quero para a minha vida. E, a partir dali, ele
passou a estudar a educação e passou a produzir conhecimento e escreveu várias obras sobre educação. Então, Paulo Freire, para mim, ele é sinônimo da educação. Agora, eu sempre gosto de sentar numa mesa com quem pensa diferente de mim, mas esse pensar diferente tem que vir carregado também de um conhecimento mais aprofundado. Então, leu Paulo Freire? Você leu Paulo Freire? Tem divergências sobre a leitura das obras de Paulo Freire? Então, aí a gente pode dialogar. É muito importante que a gente não fique também sectarizado, né? Não veja como o próprio Sérgio Haddad falou, Paulo Freire como mito. Não, ele não é mito de forma nenhuma. Ao contrário, né, de muitas outras pessoas que são consideradas mito, não. Paulo Freire ele foi um trabalhador da educação, ele foi um profissional que dedicou, né, muito das suas horas de estudo sobre educação. Então, né, eu penso diferente de você, Maurílio. Para mim, Paulo Freire é educação, e convido você a ler, né, as obras de Paulo Freire para você também poder perceber isso. É uma constatação, não é uma opinião que Paulo Freire está vinculado demais à educação, é sinônimo de educação, é uma constatação a partir das suas inúmeras obras. E antes, eu quero terminar falando uma questão que eu gosto muito, que está no livro Medo e Ousadia, que Freire fala dos limites da educação na transformação política da sociedade. Ele diz assim: há um controle político sobre a educação, pois ela ilumina as relações de poder que a classe dominante torna obscura. O sistema escolar foi criado por forças políticas cujo centro do poder está distante da sala de aula. Então, nós temos que trazer essa dimensão política, não política partidária de forma nenhuma, mas essa dimensão política para a educação. E em frente ao MEC tem uma estátua de Paulo Freire, né? Aquela estátua que até o Weintraub falava que ele era muito feio, né? Realmente, né? Ela, como toda estátua, ela expressa a visão da pessoa que construiu, né, sobre Paulo Freire. Mas a gente, lá no Instituto, a gente sempre falava, né? O professor Marcelo Gadotti fala muito sobre isso. Paulo Freire tem que atravessar a rua e entrar no MEC, né? Porque Paulo Freire nunca esteve efetivamente no centro das decisões políticas, porque, infelizmente, no nosso país, muitas vezes a educação é tida como mercadoria, uma mercadoria que só tem quem pode pagar, né? Então, é preciso que as políticas públicas de educação contemplem, né, os pressupostos freirianos. E aí, para finalizar mesmo, eu quero finalizar com uma frase de Paulo Freire, né, que toca muito a mim, como educadora. Ele dizia assim: não junto a minha voz a dos que, falando em paz, pedem aos oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua resignação. Minha voz tem outra semântica, outra música. Falo da resistência, da indignação, da justa ira dos traídos e dos enganados, do seu direito e do seu dever de rebelar-se contra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais. Como educadora, né, que reconhece em Paulo Freire essa condição de nos dar elementos para transformar a realidade, transformar o mundo e construir um outro mundo possível, eu muitas vezes me sinto indignada. Mas como Paulo Freire sempre trabalhou a dimensão da denúncia e do anúncio, eu denuncio essas condições de desigualdade social, de exclusão, de dominação que a sociedade vem sofrendo. Mas eu anuncio que outro mundo é possível e que nós estamos nessa luta juntos, coletivamente, para a construção desse outro mundo possível. É essa a mensagem que eu quero deixar aqui. Conte comigo para estar à frente dessa luta. E eu agradeço pela participação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sônia, pela tua participação, pelo fato de você ter aceitado o convite. Eu só queria esclarecer o seguinte: o Maurílio não pensa aquilo lá, ele simplesmente pediu que vocês comentassem, para ser justo com ele. Que bom! Fiquei feliz. Então, eu vou pedir agora uma fala final para o Sérgio, para a gente concluir, tá bom? Obrigado. Então,
Maurílio, olha, eu penso severo, Paulo Freire por uma educação de verdade, e não menos Paulo Freire e mais educação de verdade. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que, e concordando inclusive com o próprio Paulo, a leitura do Freire é muito útil para pensar a realidade, né? Como eu dei esses exemplos agora há pouco. E Paulo sempre dizia assim, não me copie. Né? Pegue o meu pensamento tentado para cada momento em que você está vivendo. Nós temos que fazer isso, não só com ele, mas com outros intelectuais, como ele, inclusive, que sempre utilizou teorias que mais pudessem explicar a sua realidade, né? Nós também vamos usar o Freire, se for possível, para interpretar o que nós estamos fazendo ou outros que, porventura, venham para trazer teorias e conhecimentos que nos ajudem a explicar nossa prática e explicar nossa vida. O que nós estamos... Bom, eu também, nesse minuto final, quero agradecer, concordar aqui com esse final do que a Sônia trouxe, né, essa ideia da esperança, do esperançar, né, como o Freire e da utopia, dessa ideia de um outro mundo possível, mas é o seguinte, nós estamos em um momento de muita escuridão, muita dificuldade de ver como trabalhar. E nós precisamos buscar quais são essas luzes, quais são esses sinais que estão por aí. Eu acho que o Freire nos ajuda, dizendo o seguinte: Gente, infelizmente, acho que caiu de novo a conexão do Sérgio. Vamos ficar no suspense. Eu vou pedir para o Sérgio nos enviar depois a frase que ele ia mencionar aqui. E agradeço. Olha, ele está voltando, vamos ver se dá para ele próprio falar. Sérgio, eu estava dizendo aqui que eu ia pedir para você nos mandar, porque nós ficamos no suspense aqui, a frase com que você queria terminar a tua fala. Então, se estiver tudo bem, eu abro para você. Não, caiu de novo. Gente, como o horário, nós estamos no limite aqui já do que nos pediram, eu vou agradecer vocês, pedir desculpa pelos eventuais problemas pelos problemas que nós tivemos aqui em termos de conexão, agradecer muito a Sônia, agradecer muito ao Sérgio, que não está nos ouvindo aqui,